Oi, aqui é o Leonardo do Minuto da Terra, segurando vela para esse casal apaixonado. Ou pelo menos é o que parece, já que quanto mais a gente aprende sobre relacionamento no mundo animal, mais confuso ele fica. Hoje vamos relembrar 4 histórias que provam isso, começando com: existe fidelidade entre os animais? Monogamia. O ato de acasalar com um único indivíduo por um longo período de tempo não é muito popular no reino animal. Apenas 3% dos mamíferos são monogâmicos. E embora 95% dos pássaros se juntam pelo menos para uma época de reprodução, testes de paternidade revelam que as aves adoram pular, quer dizer, voar sobre a cerca. A espécie de ave menos fiel talvez seja o Malurus cyaneus. Eles formam um casal daqueles para a vida inteira. E se você observá-los do início da manhã até a noite durante uma época de reprodução, você diria que eles são perfeitamente leais. Mas isso acontece porque a fêmea aproveita para atrair na calada da noite. Usando radiotransmissores para acompanhar seus movimentos, pesquisadores descobriram que fêmeas férteis aproveitam a madrugada para visitar territórios vizinhos diariamente. Essas viagens duram apenas 15 minutos, mas são mais do que suficiente. Testes de DNA mostram que apenas 25% dos filhotes dessa espécie são filhos biológicos do próprio pai. Apesar da genética moderna destruir nossa visão romântica de 2 pombinhos, do ponto de vista biológico, ficar com um indivíduo enquanto acasala com outro faz muito mais sentido do que a fidelidade sexual absoluta. Para as aves, ficar com outro é uma boa estratégia, já que os filhotes precisam de muito cuidado, então as chances de sucesso na reprodução aumentam para os machos que são prestativos e ajudam. Por outro lado, colocar todos os ovos na mesma cesta pode ser arriscado, por isso faz sentido que os machos deem uma escapada e coloquem seu material genético em outros ninhos, se conseguirem. As fêmeas, claro, não podem ter mais de um ninho, mas podem dar uma volta por aí com outros machos para que seus ovos tenham alguma variedade genética. A traição também pode ajudar a explicar as diferenças físicas entre machos e fêmeas supostamente monogâmicos da mesma espécie. Nas espécies que não são monogâmicas, sabemos que esse dimorfismo sexual entre o macho e a fêmea acontece porque se o macho planeja acasalar com várias fêmeas, ele precisa ganhar o afeto delas e afastar os outros pretendentes. Ao longo de milhares de gerações, as características que o ajudam a ter sucesso no acasalamento podem se tornar mais e mais acentuadas, mesmo que não tenham nenhuma outra finalidade. Gorilas machos, por exemplo, que lutam entre si pelos direitos de acasalamento com as fêmeas do seu clã, são muito maiores do que os gorilas fêmeas, enquanto os gibões machos e fêmeas, que são monogâmicos, são do mesmo tamanho. O que nos leva à nossa espécie de primatas favorita, o Homo sapiens. Existem diferenças físicas claras entre machos e fêmeas, mas não sabemos se isso aconteceu porque nossos antepassados viviam em haréns como os gorilas, ou se essas diferenças são resultado de uma sociedade monogâmica, porém adúltera, como o Malurus cyaneus. Mas uma coisa é clara, entre todas as espécies na Terra, a monogamia é rara. Monogamia sem traição, então, é ainda mais raro. Existe, porém, um exemplo de perfeita fidelidade para a vida toda, e seu nome é Diplosum paradoxum. Quando os dois jovens plateumintos se encontram, eles literalmente se fundem para formar o que se parece com um único organismo. E essa união livre de adultério dura por toda a sua longa e amorosa vida, que eles passam sugando sangue das guerras de peixes, felizes para sempre. Quem diria que uma grande história de amor aconteceria entre 2 parasitas sugadores de sangue? Pois é, mas mesmo quando machos e fêmeas parecem se dar bem, de uma perspectiva biológica, na verdade eles estão presos em uma eterna guerra dos sexos. Olha só. Para passar seus genes para a próxima geração, a maioria dos animais precisa de um parceiro. Então é justo tratar o acasalamento como algo cooperativo, com cada parceiro contribuindo com metade do seu DNA. Mas o acasalamento também envolve bastante concorrência entre os sexos. Isso porque ambos os machos e as fêmeas são programados para tentar fazer bebês que sobrevivam e reproduzam. Mas eles fazem isso de maneiras totalmente diferentes, maneiras que acabam ameaçando o legado genético do outro sexo. Para os machos, o que importa é a quantidade. Espermatozoides são fáceis de produzir em massa, e a maioria dos machos passam pouco tempo cuidando dos filhos. Então sua melhor estratégia de acasalamento é atacar para tudo quanto é lado. Quanto mais descendentes ele tiver, melhores são as chances deles sobreviverem. Para a maioria das fêmeas, essa estratégia não funciona, já que elas têm uma oferta limitada de ovos e gastam muito tempo e energia cuidando dos filhotes. Então, em vez disso, as fêmeas tentam garantir que elas vão encontrar o melhor pai para cada um de seus filhos. Algumas preferem acasalar apenas com os machos maiores, mais exibidos ou mais comportados. Já outras preferem acasalar com vários machos e, em seguida, escolhem o vencedor. As galinhas, por exemplo, conseguem expelir o esperma dos perdedores. Mas quanto mais seletiva a fêmea for, mais difícil fica para o macho comum fazer bebês. Por isso, os machos desenvolveram várias maneiras de limitar o poder de escolha das fêmeas. Em algumas espécies, eles usam a força bruta, enquanto em outras eles seguem a fêmea obsessivamente para manter a competição longe. E não para por aí. O esquilo macho marca seu território com um líquido que endurece após o sexo, criando um tipo de cinto de castidade biológico. E as moscas vão ainda mais longe. Junto com o esperma,
O macho libera um coquetel químico que desativa outros espermas, estimula a ovulação e acaba com o apetite sexual da sua parceira com um anafrodisíaco. Em contrapartida, as fêmeas decidiram fazer justiça com suas próprias mãos, ou asas, ou patas. A esquilofêmea, por exemplo, descobriu um jeito de arrancar o seu cinto de castidade. Em outras espécies, como patos e hienas, as fêmeas desenvolveram órgãos reprodutivos que mais parecem um labirinto e precisam da cooperação por parte delas. Os machos evoluem também, e essa guerra sexual parece não ter fim, mais ou menos como o pênis de alguns patos. No geral, quanto mais promíscuos os machos de uma espécie são, mais seletivas são as fêmeas, e mais intensa é essa guerra dos sexos. Por outro lado, nas espécies em que os parceiros tendem a ter um relacionamento a longo prazo e criar juntos seus filhotes, como o Homo sapiens, o sucesso reprodutivo de um significa o sucesso do outro também. Então a estratégia de fazer bebês de ambos os sexos são parecidas. Mas mesmo a possibilidade de uma pulada de cerca é suficiente para colocar tudo em risco. Então, embora aparentemente romântico, um anel de noivado é, de certa maneira, uma forma dourada de acorrentar nosso parceiro. Então, da próxima vez que você ver dois patinhos na lagoa, talvez eles estejam no meio de uma longa batalha. Não tão longa quanto o pênis desse pato, graças a uma peculiaridade na genética dos pássaros. O pênis em espiral do marreca pé-na-bunda tem mais de 40 centímetros. Já a gaivota nem pênis tem. Para dois animais com tanta coisa em comum, é até estranha essa enorme diferença entre eles. Mas, na verdade, os pássaros exibem a maior variedade de tamanho da sua genitália do que qualquer outra classe de vertebrados. E existem alguns motivos para isso. Para começar, os pássaros machos são especialistas em passar características sexuais úteis para seus filhos, como um rabo colorido que deixa as fêmeas caidinhas ou genitálias fora do comum. Os animais normalmente entregam essas características genéticas através dos cromossomos sexuais. Mas os cromossomos sexuais que os mamíferos machos transmitem para seus filhos são pequenos e com poucos genes. Os pássaros machos, porém, têm cromossomos sexuais muito maiores e com mais genes, aumentando as chances de passar alguma mutação, como uma cauda diferentona e extra sexy, diretamente para seus filhos, que, por sua vez, podem ter mais chances de acasalar e passar essa mutação para os seus filhos e assim por diante. Ou seja, os cromossomos sexuais avantajados dos pássaros machos são a razão pela qual eles têm traços masculinos mais exagerados do que os mamíferos, como o longo pênis do marreca pé-na-bunda. Os patos machos costumam obrigar as fêmeas a acasalarem, então aqueles com o pênis mais longo são os mais bem-sucedidos, o que significa que os genes responsáveis pelo pênis longo e espiral continuam sendo transmitidos de pai para filho. Por outro lado, nas espécies de aves onde os machos menos dotados são aqueles que se dão bem, seja porque a fêmea prefere assim, ou porque órgãos genitais grandes podem atrapalhar durante o voo, os machos podem acabar com um pequeno pênis ou até mesmo sem pênis algum. Outro motivo pelo qual o tamanho do pênis é tão diferente entre os pássaros é que, geneticamente, não é difícil fazer com que eles encolham. Uma única mutação no cromossomo sexual desencadeia a produção de uma proteína que basicamente apaga o pênis do embrião em desenvolvimento. Tudo o que precisa para deixar uma espécie inteira sem pênis é que essa mutação seja passada geneticamente entre os machos. Mas, considerando como o arranjo cromossômico dos pássaros permite que os traços masculinos se alterem com mais facilidade, até mesmo a falta de um pênis não é algo permanente. A ave aracuã, um primo selvagem da galinha, já teve pinto, deixou de ter e voltou a crescer o seu próprio passarinho. Vocês já devem estar de saco cheio de tantos pintos e pássaros, né? Graças à hiena fêmea, temos um último vídeo sobre isso. Mas primeiro, vamos falar sobre sexo frágil, que no caso das hienas, são os machos. Esse é Scarface, uma hiena que a Kate do Minuto da Terra estudou no Quênia. E, assim como toda hiena malhada do sexo masculino, a sua vida não é nada fácil. Para ser bem sincero, a infância é a melhor fase da vida deles. Filhotes de ambos os sexos ficam logo abaixo de suas mães na hierarquia social do grupo, mas a gente já volta nesse assunto. Então, os filhotes têm fácil e abundante acesso à comida, lugares para dormir e o que mais eles precisarem. Mas os dias de glória dos filhotes machos não duram muito tempo. As fêmeas normalmente não gostam de acasalar com machos que cresceram com elas, o que pode ser uma estratégia da natureza para evitar a reprodução entre parentes. Então, por volta dos 2 anos de idade, o macho precisa abandonar o clã e partir em uma solitária e perigosa busca por um clã onde ele tenha melhores chances de acasalar. Vários outros mamíferos machos fazem o mesmo,
Mas, para eles, essa transição entre grupos é uma oportunidade para desafiar outros líderes e melhorar seu status social. Mas esse não é o caso aqui. Eles precisam passar por diversas humilhações antes de poder entrar no novo clã. E, uma vez que conseguem, eles passam a ocupar o último lugar na hierarquia e, consequentemente, cadeia alimentar. Raramente sobra alguma coisa boa para ele comer. E a única maneira de subir na hierarquia social é esperando que novos machos entrem para o clã abaixo dele ou que machos acima dele morram. Nenhum macho adulto jamais será superior a uma hiena do sexo feminino, resultando em uma hierarquia dominada pelas fêmeas. Isso é um pouco estranho. Diferente da maioria dos mamíferos, os machos da hiena malhada são subordinados às fêmeas. Isso acontece, provavelmente, e também diferente da maioria dos mamíferos, porque as fêmeas são maiores e mais malvadas do que os machos, o que não é de se estranhar de uma mãe que precisa defender seus filhotes numa confusão dessas. Além disso, mesmo os machos fisicamente fortes e sociáveis não têm chance de chegar ao topo da hierarquia para tomar decisões e fazer bebês. A hiena malhada é o único mamífero que conhecemos com uma hierarquia social tão rígida, e nós ainda não sabemos o porquê, mas sabemos a consequência que isso tem. Os machos, como Scarface, acabam cheios de ferimentos por causa de todo o bullying, seus dentes se desgastam mais cedo por mastigar muitos ossos e, em média, vivem metade do que as fêmeas. A única esperança deles é que, no fim, deixem para trás alguns filhotes e torcer para que eles não sejam machos. As hienas fêmeas possuem algumas das vantagens que a natureza costuma reservar aos machos. E, nesse caso, um negocinho extra. Olá! Antes da gente começar, eu preciso avisar que esse vídeo fala sobre a genitália das hienas. Então, se não é algo que você está interessado em aprender, tem vários outros vídeos aqui no canal que talvez você goste. Mas, baseado nos vários comentários que nós recebemos no último vídeo sobre hienas, ficou claro que muita gente tem curiosidade sobre esse assunto. Então talvez você também ache interessante. Afinal, essa é uma curiosidade antiga, de várias pessoas. Aristóteles, Hemingway e uma porrada de outros cientistas modernos tentam entender por que exatamente as hienas malhadas fêmeas têm um pênis. Elas urinam através desse membro de 17 centímetros quando completamente ereto. Mas como não sai esperma por eles, não são realmente um pênis, mas sim um clitóris alongado. A hiena malhada é a única espécie de hienas que tem esse pseudopênis. E apesar de outros mamíferos fêmeas possuírem uma genitália que parece com a do macho, a da hiena malhada é a mais masculina de todas. Ela tem até um pseudo-saco. Todo o sistema reprodutor feminino está lá. Mas a entrada é tão peculiar que as fêmeas precisam acasalar e dar à luz através de algo que é, basicamente, um pênis. Falando nisso, acasalar através de um pseudopênis é tão estranho quanto você pode imaginar. Para tornar o sexo possível, a fêmea precisa retrair seu pseudopênis. Então o macho não tem como forçar a fêmea a ter uma relação sexual. Nós também recebemos vários comentários com pessoas tristes pelos machos e falando como as fêmeas forçam eles a acasalar. Mas não existem evidências de que isso aconteça. E aí entra a parte de dar à luz, que envolve passar um filhote de quase 2 kg por um canal de 2 cm de largura por 60 de comprimento, o que não é nada fácil. Nas mães de primeira viagem, cerca de 60% dos filhotes ficam presos e sufocam antes mesmo de nascerem. E um filhote morto preso dentro do pseudopênis da mãe pode ser fatal para ela também. Para evitar que isso aconteça e ela consiga dar à luz com sucesso, o pseudopênis é rasgado, deixando para trás uma pele maleável que facilita na próxima gestação. Em nosso vídeo anterior, nós falamos sobre a difícil vida do macho entre as hienas, mas a fêmea também sofre bastante. Então, por que elas têm uma genitália tão controversa? Será que esse pseudopênis existe para afastar os pretendentes do sexo masculino? Difícil. As fêmeas já são dominantes o suficiente para manter os machos no seu lugar sem qualquer ajuda extra. Será que as hienas fêmeas querem confundir os outros para acharem que ela, na verdade, é ele? Provavelmente não. Até mesmo os humanos conseguem notar essa diferença. E as hienas têm muitas outras maneiras de distinguir as fêmeas dos machos. Até agora, nós infelizmente não temos uma explicação definitiva do porquê a natureza acha que a hiena fêmea tem pau para toda obra. Chega de pinto por hoje. Obrigada por assistir e até semana que vem.